Você já deve ter lido, ouvido ou visto notícias de que esse ou aquele funcionário público, incluindo a classe política, foi acusado ou preso pelo crime de peculato, não é mesmo? De engraçado, porém, só o nome. Esse delito contra a administração pública, infelizmente rotineiro em nosso país, tem seu conceito e características desmistificadas agora pelo advogado Lucas Pérez Torresan, especialista em direito penal, no nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor, no que consiste o crime de peculato? Qual é a pena para quem pratica? O peculato ele está no Código Penal no título dos crimes contra a administração pública. Ele tem previsão no seu artigo 312 e 313 do Código Penal. E consiste, basicamente, de uma forma bem resumida, de o funcionário público ele acabar prejudicando a administração pública. A pena, na sua grande maioria, porque o peculato nós temos diversas modalidades, varia de reclusão de 2 a 12 anos. E o doutor poderia nos explicar, de forma simples e didática, o que significa funcionário público? Funcionário público, que é o sujeito ativo do crime de peculato, ou seja, aquele que pode, de fato, ser responsabilizado por peculato, tem a sua previsão, o seu conceito, no artigo 327 do Código Penal. E é interessante frisar que esse artigo 327 do Código Penal é uma norma explicativa, ou seja, o próprio legislador explica para fins de responsabilização quem vem a ser o funcionário público. Diz o artigo 327 do Código Penal que considera funcionário público quem exerce emprego, cargo ou função pública, remunerado ou não e até mesmo de forma transitória. Certo. E quais as diferenças entre peculato apropriação, o peculato furto e o peculato desvio? Bom, a diferença se dá justamente na conduta do agente, ou seja, na conduta do funcionário público. No peculato apropriação, nós temos o verbo até apropriar, que significa dizer que o sujeito, portanto, o funcionário público, ele tem a posse do bem e ele inverte a sua intenção sobre a posse. Ou seja, ele não só quer ficar com o bem, mas não mais devolver ao seu real proprietário. Então, nessa situação, temos o peculato apropriação. O peculato furto, ele difere-se do peculato apropriação também pelo verbo empregado no Código Penal. O peculato apropriação, nós temos o verbo apropriar. No peculato furto é subtrair, ou seja, o sujeito não tem a posse do bem e por isso ele o quê? Retira justamente da esfera onde tem a custódia da administração pública. E o peculato desvio, ele desvia para a finalidade diversa da lei. Então essas são, em resumo, a diferença entre essas condutas. Certo. Existem ainda o peculato estelionato e o peculato culposo, correto? Como esses crimes se caracterizam? Bom, é interessante frisar que o peculato mediante erro de outrem, que na doutrina ele tem a classificação de peculato estelionato, ele é uma subespécie do peculato doloso. Ou seja, nós temos no nosso Código Penal a espécie peculato doloso e nós temos a espécie peculato culposo. A diferença se dá justamente no aspecto volitivo do agente, ou seja, na intenção dele. Dolo, diz o nosso Código Penal, que é quando o sujeito quer praticar ou assume o risco. E culpa, quando ele não quer praticar, mas acaba se responsabilizando por ter agido de forma imprudente, negligente ou imperita. Então, de forma assim bem resumida, podemos diferenciar justamente nesse aspecto. O peculato estelionato é uma modalidade de peculato doloso, ou seja, o agente de fato quer praticar aquilo. Já no peculato culposo, ele acaba responsabilizando por não ter agido de forma cuidadosa. Por fim, qual é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o crime de peculato que envolve valores muito baixos? Essa é uma questão interessante que divide bastante opiniões. E por que divide? Tem uma súmula do STJ, que é a súmula 599, que de forma muito categórica, o STJ nessa súmula, ele diz que o princípio da insignificância, ou seja, quando envolve valores ali irrisórios, valores de pequena de montante, não incide esse princípio da insignificância, ou seja, não anula, portanto, a prática do delito de peculato. Por que não anula? Porque entendeu o STJ que o peculato, ele está lá, ele viola os princípios que guarnecem a administração pública, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Dentre esses princípios, nós temos a moralidade. Portanto, diz o STJ que não incidiria, portanto, o princípio da insignificância. Em que pese existir essa súmula do 599 do STJ, o STF, em algumas decisões,
ele relativizou essa súmula, entendendo sim ser possível a aplicação.